Oi, Aline! Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo? Tudo Hoje é Aline? dobradinha de Aline aqui. Então, eu vi que você postou Aline em dose dupla aqui hoje. É, exatamente. Mas, Aline, se apresente para o pessoal, então. Fale quem é você, sua profissão, de onde você é. Bora lá. Bora lá. Então, eu sou cientista de alimentos, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, eu moro aqui, cidade vizinha de Florianópolis, moro em São José. E quando eu saí da faculdade, eu trabalhei um ano numa empresa, era um estágio, depois formato CLT. E depois, no ano seguinte, em 2017, eu já comecei na consultoria. Só que não sozinha, eu auxiliava uma outra pessoa na consultoria. E assim, desde sempre eu já tive contato com rotulagem, já gostava muito da consultoria. Em 2018, eu resolvi então atuar sozinha com consultoria, né? Então, essa é basicamente a minha história. Até hoje eu estou na consultoria e agora estou trabalhando em diversos segmentos. E aí, você até tinha me perguntado, com a rotulagem, eu já começo desde o CLT, eu já tive contato, e depois na consultoria, muito mais também. Mas vamos voltar um pouquinho. Você falou que você é cientista de alimentos, então, assim, Isso. já é um diferencial, né? Porque normalmente o maior público, pelo menos aqui no meu Instagram, é de Uhum. engenheiros de alimentos ou de nutricionistas. E aí sempre Sim. quem não é engenheiro de alimentos e nem nutricionista fica me perguntando: ah, mas eu sou formado em ciências de alimentos, eu posso trabalhar com rotulagem? Ah, eu sou médica veterinária, posso trabalhar com rotulagem? Ah, eu sou tecnólogo de alimentos, posso trabalhar com rotulagem? E sim, gente, pode. Ó, Sim. a Aline tá aí um exemplo, cientista de alimentos, e desde o começo na vida dela ali profissional já tinha rotulagem envolvido. Mas Aline, Sim. na sua faculdade ali, durante a sua formação, você viu sobre rotulagem? Nossa, foi quase zero. Eu tive uma disciplina de nutrição, mas não abordou. Eu tive quase zero, assim, não tive sobre rotulagem, mas sempre soube que éramos habilitados a fazer tabela nutricional. Tivemos uma pincelada na faculdade e aí eu sempre soube. E quando eu saí da faculdade, eu lembro que algumas vezes eu queria aprender a fazer tabela nutricional e eu queria entender aquele cálculo porque eu achava muito complexo. E aí eu fiz à mão, eu fazia à mão, assim, de calcular tudo mesmo em folha de caderno, assim, dava umas 5 folhas. Sabe aquela receitinha de fazer o bolo de chocolate? Eu acho que é a tradicional, quando todo mundo aprende. E aí eu fiz na folha de caderno. E eu sempre soube que era importante a rotulagem, depois eu acabei fazendo um curso pelo Instituto Federal, mas era bem basicão para aprender mesmo a tabela nutricional. Calculei de novo à mão. E então, assim, na faculdade foi quase zero. Eu fui por mim, assim. E aí, tô falando de tabela nutricional, por quê, né? Porque como eu não tive essa abrangência de conhecimento na faculdade, o que eu tinha em mente era o quê? Rótulo. Ah, tabela nutricional. Então eu preciso aprender a calcular a bendita da tabela nutricional. Isso era a visão de rótulo, assim, que eu tinha, né? Porque do resto, ok, do resto é fácil. É lista de ingrediente, né? Os alergênicos, a gente vai lá na RDC, beleza. Essa era a noção que tinha de rotulagem. É, não, mas isso é super comum. Você não tá nem de longe sozinha, porque É, o trajeto que acontece é exatamente esse. A gente tá ali na faculdade ou num curso técnico e vê quase nada ou nada de rotulagem. sim, E quando vê, é isso: tabela nutricional e lista de ingredientes. E aí a isso gente mesmo. vai para o mercado, começa a trabalhar com isso, começa a fazer tabela nutricional e lista de ingredientes e aí vai vendo que não é o suficiente, né? Que tem Sim, muito mais coisa aí no é. rótulo.
Eu acho que a minha ficha começou a cair um pouco, porque quando eu fui para a indústria, logo no meu estágio, eu comecei a trabalhar com produto de origem animal. Então, eu já comecei a trabalhar. Então, assim, já é diferente o registro, já tem algumas coisas, enfim, só o fato de chancela da inspeção e tudo que eles exigem que tenha no rótulo, então já começa a cair um pouco a ficha, né? E aí, depois que eu te conheci, aí a casa caiu. Aí a cabeça pensa, Não, aí a casa caiu total. Eu pensei, meu Deus, o que eu estava fazendo até agora? Eu sempre digo que a ignorância é uma bênção, né? Porque o conhecimento é um caminho sem volta. Uma vez que você descobre, não tem mais como você ignorá-lo, né? Então, a casa caiu. E assim, mas eu queria te dizer que assim, eu sempre soube da importância, desde o início, tanto que quando eu fiz o meu cartão de visita para começar a minha empresa lá em 2018, eu já coloquei como descrição de serviço, no cartãozinho, porque enfim, na época eu coloquei, como eu estava começando, não era conhecida, eu já descrevi alguns serviços ali. E aí ali eu já coloquei rotulagem, mas assim, noção zero, né? Tipo, pensando, Pensando, ok, preciso oferecer serviços. Eu já acreditava que era um diferencial, já acreditava que toda empresa precisa de rotulagem. Eu já tinha visto isso tanto na empresa que eu atuei depois da faculdade, e depois, quando eu acompanhei essa consultora de alimentos, que eu trabalhei com ela, eu já fazia revisão de rótulo para ela. Eu não elaborei sozinha, mas já fazia revisão de rótulo. E aí, ela, na época, até falou: bom, faça um checklist seu para você não esquecer do que tem que revisar e tudo mais. Então, eu já sabia que era necessário, as empresas precisavam, era uma demanda. Então, quando eu iniciei a minha empresa, pensei, bom, né? O que que eu faço? Manual, treinamento, blá, 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 e rotulagem. mas Coragem 10, noção zero. não, mas eu acho que você está certíssima. Primeiro, porque assim, é lógico que a gente não pode sair fazendo algo que a gente não tenha nem noção de como é feito, né? Sim, Não dá para eu falar, tipo, ah, sim, eu calculo tabela nutricional se eu não sei nem o que é um carboidrato, nem o que é um valor não, energético. aí não Não tem tem condições. como. Mas muito do que eu sei, eu aposto do que você sabe, a gente aprende na prática mesmo. Então a gente precisa começar por algum lugar. Eu acho que não tem como a gente começar sem conhecimento nenhum, mas a gente Impossível. vai aprender muita coisa na prática, então precisa começar. E É, você falou que você sempre enxergou que a rotulagem era um diferencial, e eu acho isso sensacional, porque como eu estava te falando um pouquinho mais cedo que a gente estava conversando, eu acho que o profissional, e não necessariamente só o consultor, tá? O profissional de alimentos que não entende de rotulagem, não precisa ser um expert, não precisa ser o maior especialista, mas aquele que não entende de rotulagem, que não tem uma noção das legislações, que não faz ideia que um rótulo vai muito além de uma tabela nutricional e de lista de ingredientes, ele está fazendo o que eu chamo de deixar o dinheiro na mesa, uhum. sabe? Então você chega lá ou para se candidatar para uma vaga ou para oferecer um serviço de consultoria. Se você não fala sobre rotulagem, é como se tivesse ali um monte de dinheiro na mesa, aí você chega e pega essa parte aqui, que é aquilo que todo mundo faz, que é mais comum, que é manual de boas práticas, sei lá, um ABPCC, enfim, aí você pega essa parte e esse dinheiro aqui da rotulagem que estava ali, você deixou na mesa, você não, Deixa não, todo na não mesa. conseguiu pegar. Eu acho que é bem isso que tu tá falando, assim. No início, é claro, por que que eu ofereci o trabalho de rotulagem? Porque com o que a gente sai da faculdade, a gente sabe que tem capacidade de desenvolver um rótulo, quer dizer, né? A gente tem a capacidade, porém tem que ir muito atrás. A gente tem, como se diz assim, a gente sabe onde ir buscar. Então eu não queria fechar essa porta. Eu sempre pensei assim, ó, caso apareça, eu vou pesquisar, eu vou atrás, eu vou dar um jeito, né? E aí, logo de início, os primeiros trabalhos que apareceram para mim, quando quase não era conhecida, eram treinamento de boas práticas e, em seguida, a rotulagem, porque o pessoal precisava desenvolver. O pessoal acredita que é só tabela nutricional, então eles vêm muito atrás, da tabela nutricional.
Então, logo de início ali, eu já comecei a desenvolver algumas tabelas nutricionais para estabelecimento, né? E aí, no início, claro, eu concordava com isso, porque eu também não tinha muito esse conhecimento. Ah, ok, a pessoa pedia a tabela nutricional. Eu já entregava algo mais, eu entregava a lista de ingredientes, os alergênicos, já colocava alguma coisa a mais, mas era o que eles pediam. E então, assim, por isso que eu comecei, eu sempre vi isso como uma oportunidade mesmo, né, de estar oferecendo esse serviço. Já fiz rótulos para outras pessoas, enfim. E sobre isso de tu falar de deixar o dinheiro ali, de ser o diferencial, aconteceu ainda que semana passada vieram conversar comigo para contratar para responsabilidade técnica. E aí a pessoa perguntou: Ah, mas você sabe fazer rotulagem? E aí eu falei: Sim, sei fazer e inclusive estou me especializando em rotulagem através de um curso que eu estou fazendo, né? Então eu acredito que isso é um super diferencial, né? Porque eles precisam, estão desenvolvendo sempre produtos. Então, por mais que seja consultoria, que não seja um trabalho pontual de rotulagem, toda empresa que você tiver inserida, você vai precisar corrigir rótulo, vai precisar elaborar rótulo, enfim. E se não for você que for fazer esse serviço para eles, eles vão ter que acabar contratando outro profissional, né? Então, você acaba sendo já um combo completo para aquela empresa. Eu acredito que isso faz toda a diferença. Não, total. Gente, eu acho muito engraçado quando vem me perguntar assim, ah, Aline, você acha que tem área? Você acha que tem Nossa, trampo? Aí eu falo, gente, olha o mercado. Não precisa nem ir num supermercado. Vai no mercadinho da esquina. Aqui na minha casa, aqui na minha rua, tem um mercadinho da rua ali. Gente, vai lá, olha o tanto de rótulo que tem lá. Rótulo de empresa multinacional, rótulo de empresa grande, rótulo de empresa média, rótulo de empresa pequena, rótulo da tia aqui da rua que faz um bolo e deixa lá para vender. Tudo isso precisa de rótulo, tudo. E gente. assim, Tudo ó, isso precisa de rótulo. E é o não que é. você falou, se eu não fizer, alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que fazer. E essa não é nem só mercado. Se você for numa padaria, enfim, os produtos saem da balança com tabela nutricional, tudo mais, algum profissional tem que fazer. E então, assim, eu acredito que tem muito campo. E eu vou te dizer é, que é por isso que o negócio do conhecimento, né? Não tem volta, porque agora eu vou nos locais, eu acredito que isso a gente ouve muito dos teus alunos. Por mais que os rótulos estejam feitos, eles estejam teoricamente prontos, estão lá no mercado vendendo, você pega o rótulo para olhar o tanto de erro que você encontra. Então, só ali já é mais uma oportunidade, porque assim, tem muito rótulo com erro de rotulagem. Muito, muito, muito. Eu fiz esses dias em produto natural, eu encontrei. Há um tempinho atrás, eu até entrei em contato contigo, eu mandei um e-mail para uma empresa grande de cerveja, que eu encontrei um erro, já mandei para eles também. Então, assim, meu, tem muito, muito, muito campo. Se você trabalha com alimento, o alimento é embalado, precisa de rótulo, alguém vai ter que fazer. Exato. Esse é o raciocínio. É simples e direto dessa forma. Não Todo tem o que alimento fazer. precisa de um rótulo, alguém precisa fazer esse rótulo. Alguém Por que precisa não fazer. você? Alguém precisa fazer. É isso mesmo. Eu comecei agora numa empresa de ovos e uma das primeiras demandas que tive era corrigir um rótulo, porque eles já têm os rótulos prontos e tal, mas iam fazer uma nova quantidade numa bandeja, enfim, tinha que conferir e mandar o ok para a gráfica. Então, assim, né, é uma responsabilidade também, foi uma das primeiras demandas, sabe? E aí já E aí, encontrei lá outros errinhos, enfim. mas essa questão que você falou que o conhecimento é um caminho sem volta, eu concordo plenamente com você, sabe por quê? Conforme a gente vai aprendendo cada vez mais sobre a área que a gente atua, então aqui falando especificadamente sobre rotulagem, conforme a gente vai aprendendo mais sobre rotulagem, isso vai fazendo um diferencial tão grande na nossa vida. Em qual sentido? Primeiro, se você também tem essa visão de que rotulagem é tabela nutricional e lista de ingredientes, o cliente vai chegar para você e vai falar assim: Oi, eu preciso fazer um rótulo. Aí você vai pensar: tabela nutricional e lista de ingredientes. E o que o seu cliente provavelmente está pensando? Tabela nutricional e lista de ingredientes. E aí isso entra muito no assunto que vai ser a live de hoje à noite, que é sobre valorizar o serviço. Então, assim,
Um rótulo completo pelo Conselho de Nutrição aqui de São Paulo é R$ 500. Só que se Uhum. você acha que um rótulo é só tabela nutricional e lista de ingredientes e o seu cliente também, como que você vai cobrar R$ 500 por uma Uhum. tabela nutricional e uma lista de ingredientes, né? Tem que ser a tabela e a lista de ingredientes. É verdade? Agora, se você tem todo o conhecimento e você consegue mostrar esse diferencial para o seu cliente, então fala para ele, olha, rotulagem não é só tabela nutricional e lista de Uhum. ingredientes, tem muita coisa envolvida. Então eu vou olhar para você a questão dos tamanhos das letras, eu vou ver se está tudo declarado no lugar correto. Eu vou ver se a gente precisa fazer alguma alegação sobre lactose, sobre glúten, sobre alergênicos. Se de repente eu preciso fazer a rotulagem de transgênicos, eu vou procurar alguma INC que possa valorizar o seu produto. Uhum. Eu vou olhar se você está fazendo alguma alegação que pode te render uma multa por estar induzindo o consumidor ao erro ou ao engano. Eu vou ver se a sua lista de ingredientes tem algum ingrediente composto que eu vou abrir lista. Eu vou ver se os Uhum. seus aditivos estão declarados de forma correta. Se eu preciso fazer algum alerta, como a gente viu aqui na live, sobre corante, aromatizante, sobre fenilalanina. Então, olha como você já abriu o mundo da Sim, rotulagem para uma pessoa que achava que era só tabela nutricional e lista de ingredientes. Olha quanta informação você já demonstrou para ele que você sabe e de repente aqueles R$ 500 que era muito para tabela nutricional e lista uhum. de ingredientes já faz muito mais sentido agora que você já mostrou para ele que talvez ele esteja cometendo todos esses erros e ele nem sabe para onde ir. Então ele Sim, já vai automaticamente depositar essa confiança e valorizar o seu trabalho extremamente, né? com certeza. E para o seu lado também você consegue prospectar muito melhor o seu cliente. Porque, de novo, se você tem esse pensamento e acha que rótulo é só tabela nutricional e lista de ingredientes, você bate o olho num rótulo, olha a tabela nutricional, olha a lista de ingredientes e pensa, ok. Agora, se você sabe tudo que envolve uma rotulagem, você já olha com outros olhos para aquele Outros. rótulo e aí você encontra um monte de deixa, um monte de errinho que você pode ali fazer uma abordagem mais assertiva no cliente. Sim, depois, se a gente conseguir passar isso tudo para o cliente, valoriza muito o trabalho. O que era caro, R$ 500 já passa a ser barato. Tipo, meu Deus, ela vai fazer tudo isso só por esse preço. E é Exatamente. verdade, quando o cliente ele não tem noção de tudo que precisa e do quanto isso pode acarretar para ele de prejuízo depois, né? Eu hoje já estou orientando em relação à nova rotulagem que vai vir, já passo para eles também, não faço mais, já oriento essa não existe só tabela nutricional e tudo mais. Hoje eu já faço um documento para o cliente com todas as obrigatoriedades que tem que ter. E isso que você falou é muito verdade dessas alegações. Eu estou com um cliente agora desenvolvendo pratos congelados para eles. E a pessoa que está desenvolvendo layout, ela já veio, enfim, ela tem um conhecimento de layout. E ela já veio querer trazer um monte de coisa para valorizar o produto, do tipo, é artesanal, é sem conservante. Aí eu tava na conversa e eu falei, peraí, não pode. Eu lembro que eu até perguntei para ti essa semana numa live, acho que foi segunda-feira. Eu até perguntei, Aline, olha só, seguinte, mesmo que não seja nem alegação de conservante artificial, não, nem alegação de artificial, não pode. E então, assim, e é incrível como a gente mesmo que está trabalhando com isso todo dia aprende algo novo, né? A gente está sempre em transformação. Enfim, é muito mais do que só tabela nutricional. E esse cliente, ele tá vendo, assim, eu falando pra ele, não, vai ter que tirar esse negócio do artesanal, vai ter que tirar o do não contém conservante. Se ele quiser colocar, enfim, eu vou fazer um documento falando tudo que eu indiquei que deveria ser, que é o respaldo ali do meu trabalho, né? Não é para colocar. Com certeza. E uma coisa que eu sempre falo aqui sobre isso, que é o que me faz gostar mais, que é a parte que eu mais gosto de trabalhar com rotulagem, é justamente quando vem esse rótulo querendo fazer um monte de alegação, tipo, não, porque artesanal é sem conservantes, é low carb, é sem isso, sem aquilo, sem aquele outro, Uhum. não, um monte de alegação que é mais fácil
usar o Aham. produto. E aí eu gosto desse desafio de tentar, diante de novo do nosso conhecimento, das legislações, do que pode, do que não pode, achar outras formas de valorizar esse produto. Então, por exemplo, Sim. chega um bolinho aqui e eles querem falar que é low carb. Aí eu falo, não, ao invés da gente falar low carb, que é uma alegação que não existe em rotulagem, por que a gente não fala sem adição de açúcares? Né? Uhum. Pronto, já chama atenção de uma forma correta, faz lá toda a rotulagem bonitinha e é uma alegação que chama atenção para o público que é para Sim. consumir esse produto. Ou então, ao invés da gente falar que é artesanal, por que a gente não chama atenção para os ingredientes e de repente traz a lista de ingredientes para o painel principal e deixa ela maior, para a pessoa bater o olho e ver que ali só tem, igual você falou na marmita, que ali só tem frango e tempero, que é tipo Aham. super, sabe? Ao invés de escrever 100% natural, chama atenção para os ingredientes. Ou Teve então uma. fala rico em proteína, sabe? Vamos Isso. achar outras coisas que a gente pode fazer. Teve uma empresa bem grande, né? Famosa, enfim, que todo mundo conhece, que fez isso, né? Que trouxe a lista de ingredientes para o painel principal, destacando que ali só tinha isso, que, né, o nosso produto tem 5 ingredientes, ele é feito com isso, deu, acabou. E ela trouxe para o painel principal e foi bem legal, né? Foi um diferente assim entre as outras marcas, né? Então ela não quis esconder a lista de ingredientes dela. Então foi uma forma também de sobressair sem estar usando um termo que não tem nada a ver, né? Exato, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente domina as legislações e tem esse conhecimento, né? Mas, de novo, gente, não pensem que hoje você dormiu sem saber nada de rotulagem e amanhã todo mundo acorda sabendo tudo e já tendo várias sacadas. Isso vai acontecendo com a prática. Então, é por isso que eu Uhum. falo, precisa comer, lógico, precisa ter uma base de conhecimento para começar, mas precisa começar. E aí, Precisa começar. conforme vai indo a prática, as experiências, aí você vai se tornando um profissional cada vez mais atualizado e capacitado. E não cair naquele erro de achar, tá bom, agora eu já sei tudo. A gente nunca sabe tudo, A gente. É um gente nunca. perigo achar que já sabe. Então, É um perigo. Eu consulto direto, assim, eu tô fazendo a tabela nutricional, aí eu vou lá e coloco por exemplo, gordura trans. Ah, deu 0,2. Qual é mesmo o mínimo para ser considerado que não tem? Ah, eu vou lá na legislação toda vez olhar, né, para ver se realmente é para eu colocar ali ou se ele é considerado que não tem, enfim. Então, toda vez eu vou na legislação. E eu acho que é bem isso. A gente nunca vai saber tudo, até porque é muita coisa para saber. Por mais às vezes tu acha que sabe, mas é muito, tu não vai ter todas as legislações decoradas, né? Então tem que estar sempre buscando, sempre consultando. E além de ser bastante a gente nunca saber, ainda tem as novas legislações, tem sempre alguma novidade, alguma coisa aparecendo. Então, mesmo que você acha que saiba tudo, então não sabe. exatamente. E assim, Aline, falando nisso, como que você viu a rotulagem em 2020, assim, na sua experiência de consultora? Você viu um crescimento na rotulagem? Na demanda por rotulagem? Eu vi um crescimento no meu trabalho, assim, eu vi que as pessoas estão cada vez mais antenadas nisso. Inclusive, ano passado eu tive clientes, assim, pequenos, pessoas que produziam às vezes em casa e vieram atrás de mim para fazer um rótulo para regularizar, porque estão vendo que o mercado está exigindo, não dá mais para vender em qualquer lugar e o consumidor ele quer saber o que que tem ali, quantas calorias tem. Eu fiz rótulo aí de farofa, por exemplo, que a pessoa produzia de forma artesanal. E, e a pessoa produzia, ela viu necessidade de fazer rótulo. Eu fiz rótulo de pão caseiro, porque a pessoa também fazia, colocava para vender em alguns lugares e viu a necessidade disso. E também, eu acho que até com a crise toda, com a pandemia, eu tive muito cliente também que começou a produzir alimento nessa pandemia, sabe? Começou a buscar outras coisas para fazer. Esse que eu estou fazendo agora de pratos congelados é um exemplo. Ele vai abrir uma empresa de pratos congelados
e ele já está começando com tudo certinho. Então, assim, ele já me veio com 20 rótulos para fazer, sabe? E eu notei isso muito ano passado, assim, ó, quem já produzia, quis se reinventar e produzir alguma coisa para colocar no mercado, alguma outra coisa para poder ter giro de venda. Então isso aumentou bastante, assim, eu fiz bastante rotulagem ano passado, principalmente da metade, do final do ano em diante, assim. As pessoas começaram, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Gente, o setor de rotulagem, assim, eu posso falar pela minha experiência e pela experiência de todos os profissionais que eu converso. Tanto que eu acabei de perguntar aqui para a Aline, ela disse a mesma coisa, que 2020 o setor de rotulagem cresceu muito, muito, Uhum, justamente por isso. Às vezes alguém que tinha ali uma produção informal em casa mesmo, que vendia só para amigo ou só no prédio, viu uma oportunidade, porque, sei lá, de repente estava mais tempo uhum. em casa e tal, e aí já abriu um pouco essa produção para vender na padaria do bairro, no mercadinho do bairro, para deixar para vender no salão de beleza, e aí tudo isso precisa de rótulo, gente. Então, a Sim, pessoa vai atrás, mesmo porque um produto, você vê lá só um pão dentro de um saco para vender, aí você pensa, nossa, um pão, né? né? De onde será que veio esse pão? Agora, se o pão já tem uma etiquetinha que está escrito do que é o pão, quem que produziu, data de Hum, validade, data de fabricação, uma lista de ingredientes, uma tabela nutricional, uma declaração de alergênicos e o contém não contém glúten, você já valoriza muito mais aquele pão, ele já passa muito mais confiança, né? Ele tem uma procedência. com Então, certeza. cresceu muito, assim, restaurantes que precisaram ficar fechados um tempo, começaram a fazer comida congelada para vender em Congelada. outros lugares. Uhum. Pessoas que de repente perderam o emprego e viram em produção de alimentos uma oportunidade de começar a fazer alguma coisa e foram atrás de rótulo. Sim, Empresas que já existiam, que desenvolveram produtos novos e aí vieram atrás de rótulo também. Então, assim, gente, quem tava antenado, eu tenho uma frase que eu sempre falo também, que é a sorte é boa para quem tá preparado. Então, é assim, é muito verdade. fácil virar para mim ou para outra pessoa que trabalha com rotulagem e falar: nossa, você teve muita sorte, né, em 2020, porque o seu setor cresceu. Não, tudo bem, realmente foi uma sorte diante de um caos que a gente viveu em 2020, a gente tá ali no setor que estava crescendo. Agora, o que adianta eu estar ali no setor que estava crescendo se eu não estou preparada? Né? Se eu não sei o que eu preciso fazer, se eu não sei Bem atender isso. essa demanda. Então a sorte é boa para quem está preparado. E quem Para estava quem está preparado preparado. realmente cresceu. É bem isso, aconteceu bem isso que você falou. Cresceu muito a questão de marmitas, de entrega de comida e tal. E é muito isso. O produto vende quando ele tem o rótulo, quando ele tem. Dá outra cara para o produto, passa credibilidade, né? Então, eu vi bastante isso, assim, de pessoas se reinventando, empresas que eu já trabalho querendo criar outros produtos, então. É bem isso, assim, cresceu bastante mesmo. Eu notei. Eu te disse já isso, né? Que depois que eu comecei a fazer o curso, parece que brotou uns clientes de rotulagem assim do nada. Eu falo, Parece, gente, é só falar parece que que faz chama. rotulagem que começa a cair cliente no colo. Sim, eu sempre falo em prospecção assim: ah, o que que você faz? Ah, faço isso, faço aquilo, rotulagem, porque E dá um é diferencial, não dá, Aline? claro que dá. Todo mundo precisa de rotulagem. Os clientes que eu consegui ano passado, no início da pandemia, foi pior, assim, foi tipo um baque, né? As Sim. pessoas mesmo se assustaram. Depois eu acho que elas viram, ok, não vai passar, a gente precisa sobreviver. Não vai passar tão logo, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, todos os clientes que eu peguei, ou tudo que eu fiz, teve alguma coisa de rotulagem envolvida. Eu comecei a trabalhar numa queijaria, eles queriam começar a produzir queijo. Ok, para a gente conseguir a inspeção municipal, o que que precisa ter o produto? Rotulagem, né? Então, assim, eu peguei, agora até me lembrei, eu peguei cliente de rotulagem, a gente falando dessa crescente do ano passado, eu peguei cliente de rotulagem de outra cidade, longe daqui, que precisava fazer um rótulo para conseguir aderir o SIM. Eu nem conheço eles pessoalmente, eles são de outra cidade, e acabei também fazendo a rotulagem deles.
E isso veio muito também com essa demanda, inclusive da pandemia. Por quê? Porque eles queriam expandir as vendas, eles queriam aumentar a venda deles, só que um produto que não estava registrado, que não tinha rotulagem, ficava muito difícil de ultrapassar mesmo as fronteiras e as barreiras. Você não consegue, ele vai ser barrado em algum lugar. Então, até Exato. isso, ano passado, eu fiz, assim, eu fiz rotulagem de produto de outras cidades, assim, que eu nem conhecia. Mas, Aline, isso é uma coisa que eu também sempre falo. Nossa, essa live tá cheia de clichê, porque tudo que eu vou falar, eu falo que eu sempre falo. Mas Mas é a verdade. rotulagem, ela dá uma liberdade tão grande pra gente de atuação, porque assim, por exemplo, para você fazer, não é nem um pouco minha especialidade, tá, gente? Pra ser, eu vi isso na faculdade e esqueci. Inclusive, falando em faculdade, a cozinha americana que perguntou se só nutricionista pode fazer curso de rotulagem. Não, eu sou engenheira de alimentos, a Aline é cientista de alimentos, então nem tem nenhuma nutricionista aqui. Uhum. Mas na faculdade que eu vi POP, BPF, tal, essa parte mais da qualidade, a gente precisa estar dentro da empresa, né? Você precisa ir lá, você precisa ver, você precisa treinar, você Precisa. precisa implementar. É uma coisa que você precisa estar mais presente. Agora, Uhum. rotulagem, gente, não. Você não Uhum. precisa ir até a empresa, você não Não precisa ver precisa. nada. Você pode receber tudo isso online. É lógico que vai exigir ali que você saiba exatamente o que perguntar, o que exigir, quais Uhum. documentos e tudo mais. Mas você consegue fazer online. E a partir do Isso aí. momento que você consegue fazer online, você atende o Brasil inteiro. Inclusive, tem uma aluna do VR, que eu não vou falar quem é aqui, porque eu não vou expor ela, então provavelmente ela está aqui na live, que ela está aí com planos para mudar para Portugal. E aí ela veio Uhum. me perguntar, ela falou, Aline, eu estando em Portugal, eu posso trabalhar com rotulagem? Eu falei, pode, de duas formas. Você já tem toda a base da rotulagem aqui do Brasil, então não é a mesma coisa em Portugal, mas a Sim. forma de aprender é exatamente a mesma. Uhum. Então, se você já aprendeu a do Brasil, você sabe como aprender a de Portugal. E aí você pode aprender e começar a atuar lá. E você Sim. pode estar lá trabalhando com empresas aqui do Brasil, de qualquer lugar do Brasil. Então dá muito essa liberdade. Eu tô aqui em São Paulo e eu atendo empresas, lógico, aqui de São Paulo, mas já trabalhei com empresa do Sul, já trabalhei com empresa do Nordeste. Então, assim, eu não preciso estar lá. Eu posso, lógico, eu preciso ter um contato de perto com o meu cliente, mas, gente, a internet tá aí Sim. para isso. Reunião no Zoom, WhatsApp, manda foto, me manda aquele documento, eu preciso saber disso, liga. É uma liberdade muito grande. Eu vejo assim, as pessoas falam, eu moro numa cidade tão pequenininha que não tem demanda. Não tem problema, expande seu horizonte. Qual que é a maior Uhum. cidade perto da sua? Começa por ali, vai indo, vai. Olha, É, não se não. isso aí que a gente falou agora é um super diferencial. Eu nunca tinha pensado assim, nossa, eu vou ter cliente de outra cidade. E de repente vieram me procurar e eu falei, ok, dá para fazer, né? Eu acho que dependendo da indústria, uma das, não é nem dificuldade, mas de abordar o cliente assim, é a questão de contaminação cruzada, de alergênico, enfim, que você não tá lá, mas é questão de conversar. O resto tu consegue fazer isso. Aí é um diferencial muito grande. Você poder estar prestando trabalho para outras cidades ou até outros estados. Porque é muito como tu falou, eu não tenho como pegar e desenvolver um manual de boas práticas para qualquer cliente sem eu ir lá na empresa dele e ver como que funciona aquela empresa, o fluxo de produção, enfim. Mas a rotulagem eu tenho, se ele me passar o produto, né, a gente souber perguntar, pegar tudo que precisa direitinho numa reunião, a gente consegue desenvolver isso. Aí é maravilhoso, né? Abre bastante a nossa oportunidade de trabalho, ampliar a renda, enfim, toda essa questão aí, dá para trabalhar para o Brasil todo. Com certeza. E essa questão também do que perguntar, de como exigir as informações, a gente vai aprendendo na prática também, né? Sim, eu Cada comentei sufoco é isso. um aprendizado. Cada perrengue é um aprendizado. Eu estava comentando isso com você quando a gente estava conversando sobre a live, assim. Cada rótulo que eu faço é um aprendizado, assim. A gente aprende muitas vezes errando, né? Infelizmente.
Mas de como abordar, de como você falar para o cliente o que que você precisa de informação e de como ele passar essa informação para você, para até para facilitar o teu trabalho na hora, né? Eu estava até te comentando ali enfim, da própria formulação da receita em si, de como pedir para o cliente, de como ele te passar, e isso vai te facilitar na hora de fazer também o teu rótulo ou de calcular a tabela nutricional, né? Então, cada trabalho que a gente pega é um aprendizado que a gente tem, assim. O bom é isso, né? Que a gente vai estar sempre melhor para os próximos. É. Aliás, eu vi que a Flor perguntou ali em cima se tem algum programa para fazer rótulo e não existe programa que faz rótulo, tá, Flor? Não Porque como a existe. gente falou, rótulo envolve uma série de informações. No máximo, você acha por aí programas que calculam tabela nutricional e no máximo te dão uma lista de ingredientes, mas só. E isso é nem 10% do rótulo. Mas Uhum. toma muito cuidado, tá? O único que eu indico, óbvio, é o VR Fácil, que é o meu, que é um bônus para os alunos do Vida de Rotulagem. Então, ele não vem separadamente. E mesmo assim, ele não mexe com lista de ingredientes. Ó, não pega programa que te dá lista de alergênicos, porque isso vai estar errado, tá? Então, assim, não tem Certeza. como o programa prever contaminação cruzada, nada disso. Mas sempre toma muito cuidado se for usar alguma ferramenta para cálculo de tabela nutricional. Dá uma conferida nos valores, arredondamento, tudo isso para não Sim. cometer erro baseado em aplicativo, em planilha, porque acontece de monte. Eu já tive contato assim com alguns outros programas assim, e para falar, tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil de tu confiar ali e cometer erros, sabe? E não tem como mesmo. Hoje em dia a gente tem ali o VR que é maravilhoso, principalmente para produto que tem lista de ingrediente menor, mesmo assim. Nossa, eu fiz esse ano geleia. Esse foi outro cliente também aí da pandemia. A gente vai lembrando conforme vai falando. Mas também foi outra oportunidade aí de uma pessoa que produzia em casa e aí se regularizou na vigilância e tudo e passou a vender. E eu fiz o rótulo de todas as geleias dela, assim. Que Então legal. sim, eu também usei o VR e nossa, foi muito prático, né? Porque calculou muito rápido e tudo, mas lista de ingrediente, todas as outras questões, eu fui até o local dela, tive essa oportunidade, ver questão de alergênico, se tinha contaminação cruzada, se não tinha. Então, enfim, tudo que precisa estar no rótulo ali, isso aí o programa não vai te dar, né? Mas o curso Mesmo dá. porque, Aline, se fosse só pegar as informações e jogar no programa, o cliente não precisava da gente, né? Ele Não, ia lá, comprava comprava o programa, um jogava programa e as fazia. informações dele, tinha o resultado, pegava o resultado, colocava no rótulo e acabou. Não E precisava ter deu, um né? profissional ali para intermediar. É bem isso. Verdade, não tinha pensado. Mas é bem isso. Se tivesse algo tão fácil assim, não precisava a gente estar aqui estudando, né? Exato. É E verdade. falando em estudar, primeiro eu quero saber como que você chegou até mim, me conheceu e depois a gente vai para a parte das novidades. Nossa, eu te conheci foi ano passado, tanto que eu entrei no VR na turma de agosto do ano passado. Não sei qual é o número da turma, mas não me recordo agora. Mas foi em agosto do ano passado. E eu não lembro bem se eu estava pesquisando no Instagram, porque o teu nome é muito difícil de achar, né? A gente joga no Google qualquer coisa, rotulagem. Eu digitei hoje no Google essa nova rotulagem de alimentos. Apareceu o primeiro site, rotulagem. Olha, que bom, que bom. Sim, Então, viu, Maíra? sim. Gente, então assim, eu não lembro se eu estava pesquisando no Instagram ou se alguém te marcou, porque eu tinha já algumas amigas em comum, né, pelo outro curso que eu fazia, da Paula e tal, então eu não lembro. Eu sei que quando eu te achei ali, eu vi, meu Deus, daí eu comecei a ver os posts, as coisas que você postava, e eu pensei, meu Deus, eu não sei nada, eu preciso fazer esse curso. Sim, Eu é não por sei isso se que eu eu. te amo ou se eu te odeio, né? Porque eu tava vivendo minha vida Sim! só achando que eu sabia fazer rótulo e aí você me disse, Não, tipo, não. caiu tudo por terra. E aí eu já tinha uns clientes assim que eu tenho de consultoria e de RT, e aí eles também precisam de rótulo e tudo mais. E aí eu lembro que eu te conhecia, não sei se foi um mês antes ou alguma coisa antes de eu entrar para o curso, e aí eu pensei, meu Deus, né? Primeiro a gente pensa, será que eu preciso? Não, mas eu preciso. E agora? E aí a gente vê o investimento, e agora? Será? Falei, não, realmente essa é a palavra, é um investimento.
sabe? E eu vou te dizer que assim, eu preciso me organizar ainda para assistir todas as aulas e tal. Mas a pessoa que ela compra o curso, se ela não quiser assistir nenhuma aula, o curso já tá valendo. Gente, pelo seguinte, vou dizer agora, porque a gente entra na plataforma, tá lá todas as legislações, as RDC, as IN, enfim, e aí tem os slides todos do curso estão ali, tudo disponibilizado. O VR Fácil, meu Deus, você já de cara ali um programa que vai te auxiliar no cálculo, né? E sem contar a comunidade do Facebook, aquele suporte, né? Que você tem uma dúvida, aí você posta lá, dali, sei lá. Não dá, não sei se dá pra, não vou dizer 10 minutos, que daqui a pouco entra os alunos vão dizer, ó, 10 minutos não me responder. Mas Menos de 24 horas, com certeza. com certeza, é muito rápido, sem contar que tu vai lá, eu tenho uma dúvida, vou lá e clico em pesquisar lá e escrevo uma palavra-chave da dúvida. Alguém já fez essa dúvida e o suporte já respondeu. Então você não precisa nem esperar a resposta. Tipo, você já encontra alguma coisa lá para te auxiliar. Por isso que eu digo assim, então desde que eu entrei no curso, tem esse amparo todo, sabe? Você se sente assim, ó. Bom, se antes eu já dizia que agora eu faço rotulagem, agora então, beleza. Porque você se sente mais acolhida, sabe? Você sabe que se eu não souber algo, mas eu tenho uma série de material para pesquisar, eu tenho a comunidade para pesquisar. Então, assim, O checklist que ajuda muito, não, né? o checklist eu uso horrores. Assim, é todo rótulo que eu vou finalizar, eu pego o checklist e vou lá olhar ver se eu não esqueci de nada, assim, sabe? Por isso que eu digo que assim, a partir do momento que tu adquire, mas até eu assisti todas as aulas, não, sabe? A partir do momento que tu adquire, tu já tem muito suporte, é de verdade, assim. É aquele velho clichê, né? Depois que eu te conheci, tudo mudou. Para melhor, eu espero. Pra melhor. Não, é verdade, assim, é verdade. Até aquela plataforma de pesquisar a legislação é a CIS-LEGIS, é isso? Esses LEDs do mapa. Isso, nossa, até isso. Tem uma aula lá ensinando como. Não basta dizer que ela existe, porque às vezes a gente não sabe nem que existe. Ainda tem uma aula explicando como que usar. Claro, é. Lá é tudo Sim, completo. Eu não faço nada meia boca, Aline. sim. Ou faz ou não faz, Ou faz ou entendeu? não faz. Lembra que eu comecei aqui falando que eu já trabalhei com o CIF? Tá me chamando de puxa-saco alguém. Mas, gente, é verdade. Tipo, se for mentira, a gente não vem aqui se expor e falar, né? Tem que puxar o saco mesmo de quem é bom e daquilo que ajuda a gente, né? É, Ah, linda. Você e a Paula, a gente comenta das duas, porque as duas têm um monte de aluno em comum, já Não, eu e fizeram a Paula, a gente já tá praticamente a mesma pessoa já. praticamente já. E aí, assim, meu, vocês realmente fazem a diferença. Então, você ouve os alunos da Paula, ouve os teus, é todo mundo puxando o saco mesmo, então alguma coisa tem. Alguma coisa tem essas meninas, né? Meu marido já conhece vocês. Ele ouve, ele vê eu vendo os stories ou as lives. Ah, a Aline, a Paula. A gente já É é amiga engraçado. do pessoal, tipo assim. Opa, voltou. Aline, e outra coisa, assim, só pra gente finalizar essa parte, é que eu falo isso e você pode me dizer se eu estiver errada de verdade mesmo, mas o curso ele se paga a hora que você começa a fazer rótulo, não se paga? O meu marido perguntou isso ontem pra mim, por coincidência. Ele perguntou pra mim assim: tu tá fazendo esses rótulos aí, né? E aí ele perguntou quanto que foi o curso? O curso que tu fez, que tu comprou. Daí depois ele assim: e quanto que tu cobrou pra esse cliente? Ele falou: meu, o teu curso já se pagou. Eu falei: sim, o meu curso já se pagou, né? Com um A gente cliente. com um cliente, na verdade, com esse cliente já pagou o curso e ainda sobrou, fora os outros que eu fiz. Entendeu? Então, assim, ele super se paga. E é um respaldo muito, muito grande que a gente tem. É, assim, ó, é tão bom que a gente não tem vontade de perder esse acesso às coisas, sabe? A comunidade e tudo mais. Tu já fica preocupado, tipo assim, não é. Por isso que eu digo que não é só as aulas. Não fica preocupado em não assistir as aulas, mas de perder todo esse apoio mesmo que a gente tem ali, sabe? A comunidade, todos os outros materiais, enfim.
Então, se tu começar a perder, assim, meu, tá dando um ano, já começa a ficar preocupada que eu não vou mais ter a Nossa, comunidade. isso é o que eu mais recebo. Tá dando um ano, a pessoa, meu Deus, como que eu faço pra renovar? Eu não posso sair, eu não sei o quê, nananã, não me deixa na É, comunidade, pelo menos. E eu entendo é esse verdade, amor pela comunidade, porque é verdade? eu aprendo muito na comunidade. Eu aprendo, porque às Sim. vezes a comunidade, gente, ficam todos os alunos do Vida de Rotulagem lá. Então a gente está chegando em quase 1.000 alunos e a grande maioria tá na comunidade. Então, assim, Aham. eu não entendo quem não tá, né? Mas tudo bem. Tá? A maioria tá lá na comunidade. Então, assim, ó, tem professora de universidade, tem fiscal do mapa, tem fiscal da Aham. Anvisa, tem pessoal que trabalha com produtos de origem animal, tem pessoal que trabalha com grãos, tem pessoal que trabalha com refeição pronta, tem o pessoal que ainda está Sim. na faculdade, tem o pessoal que já tem 20 anos de experiência. Então é um networking muito rico e as Muito rico. perguntas vêm de todos os lados. Então, às vezes, eu recebo pergunta de uma questão que eu nunca parei para pensar, porque eu nunca vivi aquilo. E aí, essas Isso. demoram mais para responder, porque daí eu preciso parar, pensar um pouco, pesquisar, falar com o pessoal do suporte para a gente entrar num consenso e aí Isso responder. Às mesmo. vezes preciso mandar a pergunta para a Anvisa e tal, para ter um respaldo e tudo mais. Mas assim, eu aprendo demais, demais lá também. Então eu entendo esse amor pela comunidade. Sim, a gente já fica com medo de perder ali. É muito bom mesmo. Sem contar todo esse network mesmo, toda essa conexão de profissionais que vocês acabam fazendo e movimentando com esses cursos e com essas comunidades, sabe? Então, Com é certeza. muito bom. Hoje eu tive um exemplo, assim, desse apoio ali que a gente tem. Foi bem coincidência, assim, tu me convidou para fazer a live e começou a aparecer umas coisas. Eu tô num outro grupo de profissionais também, e hoje alguém veio perguntar uma dúvida lá. Veio perguntar sobre a nova legislação, se alguém sabia quais eram as alterações da tabela nutricional que iam passar, que saiu nessa legislação. Aí eu pensei, bom, respondo ou não respondo? Eu falei, não, vou lá ajudar essa pessoa. Daí eu botei as duas novas legislações lá para ela, falei, ó, é aqui que você tem que consultar, porém, elas não estão em vigor. Não podemos utilizar ainda. Aí ela veio me chamar no privado, sabe? Do tipo, mas a gente vai comprar a embalagem, eu não posso mudar agora. Eu falei, não, você não pode mudar agora. Ela não está em vigor. Se você utilizar agora, é como se você não estivesse cumprindo a legislação, porque não está valendo. O que vale é a legislação antiga ainda, que na verdade não é antiga, ainda é atual, né? É atual, exato. É atual. Então, o que vale é essa que a gente sempre conheceu. E aí eu pensei, meu, olha como esse suporte é legal, porque assim que foi publicada, eu acho que você começou a falar dela antes dela ser publicada. E assim que foi publicada, você já começou com live, um monte de coisa, story, publicação, do tipo, A gente gente, fez uma não live do vale. Vida de Rotulagem no dia que publicou. Eu fiquei igual louca, Isso, porque, tipo, no dia que publicou, não, no dia que aprovou, a gente que fez uma aprovou. live, e no dia que publicou, a gente fez outra live. Sim, e aí você já começou, e você é bem enfática falando, né? Não pode, não tá valendo, não é para usar. E eu vendo um monte de gente no Instagram falando: gente, a nova rotulagem, já vamos fazer, o rótulo tem que ser assim. E eu, meu Deus, gente, não tá em vigor ainda, calma. Gente, não tá em vigor. E aí, eu tô com elas abertas aqui, ainda abri para ajudar a menina ali. Eu falei, ó, tem um parágrafo aqui que fala que ela vai entrar em vigor daqui 24 meses a partir da data da publicação. Então, se for em agosto do ano passado, é em agosto do ano que vem. Então, não está valendo. Ah, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, ó, você tem que já informar a pessoa, o dono da indústria, que já é o que eu tô falando para todos os meus clientes, que assim, ó, não façam um estoque de embalagem para mais de 2 anos. E aí falei para essa menina também, você tem que ir lá na legislação e consultar se a partir do ano que vem, quem tiver embalagem em estoque vai poder utilizar até acabar, ou se vai ter um prazo, enfim, vai ter que consultar. Eu também não tô craque nessa nova legislação, né? Então tem que ir lá e tem que ler. Mas aí, com tudo isso, eu pensei, como a gente tem essa segurança de chegar para outro profissional e dizer assim, ah, não, eu sei que não vale, né? Eu De sei do que passar eu tô uma. falando, né? Eu sei do que eu tô falando, né? Eu tenho. A Aline disse, então não vale. Então não pode.
sabe? E aí você tem essa autonomia também de, bom, cadê essa legislação? Eu vou lá e vou procurar. E aí você chega lá toda cheia de si, ó, tá aqui o parágrafo, são 24 meses. Já sai Mas se achando assim, ó. era nesse ponto que eu queria chegar com você sobre as novidades, porque 2020 a gente falou muito sobre a nova rotulagem nutricional, porque realmente, né, é algo que vai revolucionar tudo que a gente tem hoje e tudo mais. Sim, Mas tem foi o algumas boom do outras ano. novidades que, inclusive, já estão em vigor. Como, por exemplo, a questão eu acho que é a IN67, que é de nova receita, nova formulação, que era algo que também vinha sendo construído há bastante tempo, foi aprovado e já está em vigor. Tem as atualizações do RISPOA, tem as atualizações da IN22. E aí eu queria saber como que foi para você, assim, quando você viu que estavam vindo novidades, né? Que a gente trabalha numa área que eu até falei em alguma live aí, que é uma área viva, né? Ela não é uma área Sim, morta, ela não é aquilo e pronto. Ela tem sempre uma atualizaçãozinha, uma coisa que está mexendo, sempre. uma nova legislação e tal. Então, como foi para você ver essas novidades de 2020? Como você está se preparando para elas? E se você já está tendo alguma demanda, como que você está passando isso para os seus clientes? Como que você está informando? Porque essa questão de não estar em vigor ainda, não quer dizer que a gente vai pegar essa legislação, botar numa gaveta e olhar para ela só lá em 2022, né? Tem um Aí sim, motivo para ter todo esse tempo de adequação, sim, porque a gente tem muita coisa para fazer nesse meio muita tempo. coisa. É bem isso, assim. Se a gente colocar lá na gaveta, aí sim que a gente tá lascado, né? Porque é muita coisa para mudar. Então, assim, o que que eu estou falando para os clientes? Eu ainda não tive ninguém que já quis fazer a nova legislação, né? Mas eu já estou informando. Nesse cliente mesmo que eu peguei de ovos, ontem eu vi que tinha uma coisinha que dava para alterar no rótulo, mas não era nada, quer dizer, né? É o que todo mundo usa. É aquela questão do VD que eu até conversei com você semana passada, eu acho que foi. E aí eu já vi ontem, pensei, meu Deus, tem que arrancar agora. Os Mas dois aí eu asteriscos, né? isso. Mas daí eu pensei, bom, calma. O que que eu vou fazer? Todos os rótulos deles estão assim, com esse VD não estabelecido e os dois asteriscos. Aí eu já informei para ele, ó, ano que vem a gente vai ter que mudar todos os seus rótulos. Então a gente já faz a revisão de tudo. Porque o que que vai acontecer? Eu vou tirar então agora esse asterisco aqui de duas etiquetas e vou manter em todas as outras, porque eu não vou mandar imprimir tudo agora. Então, bom, né? A fiscalização aceitou, todo mundo está fazendo assim, a massa seguiu fazendo assim. Vamos deixar até ano que vem. Então é isso que eu estou preparando eles. Em toda empresa que eu tô, eu já falo, ó, ano que vem vai ter que mudar. Não faça estoque gigantesco de embalagem. A gente vai ter que revisar tudo. Então, para todo mundo eu já estou avisando. E a forma como eu estou me preparando a gente já sabe quais são as legislações, vai ter que pegar e estudar. E a forma mais prática e mais fácil que eu estou me preparando é estar no curso, porque eu sei que tem uma pessoa que vai fazer provavelmente maratona de nova retolagem, já tem atualização, acho que já tem lá no curso, na plataforma, e aí tem post, e aí provavelmente vai ter live, vai ter maratona, vai ter tudo, então, né, eu acho que eu estou bem amparada. Já tem a maratona que eu fiz sobre a nova rotulagem, tá Sim, já, disponível lá no vídeo de eu rotulagem. participei dessa, já teve essa nova maratona, mas eu sei que até ano que vem, até isso aí entrar em vigor, eu tenho certeza que já deve estar no seu calendário de 2021 e 2022 já. Não, no desafio agora, já do começo do ano, a gente já vai montar uma rotulagem nova, nas novas legislações, para Olha todo mundo só. já ir aprendendo, ver onde tem que ficar de olho, já tirar as dúvidas e já botar em prática mesmo para, na hora que precisar começar a corrigir os rótulos da indústria ou dos Sim, clientes, já tem essa prática e já sabe o que está fazendo. não vai ser algo totalmente inesperado, né? E o que eu tô esperando, assim, para ano que vem é muito trabalho. Trabalho já dos clientes que eu já tenho, a gente vai ter que estar revisando todo esse rótulo, né? E dos clientes que eu tô fazendo agora, é isso que eu acho que todo mundo tem que fazer, que é alertar. E aí a gente já deixa essa deixa, né? Que é de Exato. quê?
Que é do quê? Ano que vem, ó, entendeu? Eu não posso fazer agora na nova rotulagem porque não está em vigor. Mas ano que vem você me procura, ou até a gente mesmo, já deixar isso como meta lá e deixar o contato desses clientes e a gente mandar uma mensagem. Isso já vai ser uma baita de uma prospecção. Então, Porque não, não pode vai ter continuar. jeito, eles vão ter que mudar, sabe? Então você já manda uma mensagem lembrando, ó, começa em vigor agora, a partir desse mês, e você vai ter que mudar, sua embalagem não vai estar mais adequada de acordo com a legislação. Vamos mudar? Como que ele vai dizer que não? Você fez a primeira, tá tudo certo, tá tudo ok. E agora mudou tudo, ele precisa mudar, você já tem trabalho garantido. Não, e outra, eu vou te falar outra, então eu vou deixar uma deixa aqui para você e para todo mundo que está aqui. Não fala para o seu cliente ano que vem, não. Não joga ele para o próximo ano, sabe por quê? Agora a gente está começando 2021, então tá todo mundo Uhum. voltando a pegar no tranco, nananana. Mas eu não dou assim 2 meses para as pessoas começarem a perceber que essas mudanças que vão acontecer lá em 2022 precisam começar a ser pensadas agora. E para Uhum. elas começarem a ser pensadas agora, a gente precisa ter muita consciência das novas legislações para entender exatamente o que vai mudar e quais mudanças isso vai implicar na empresa, no produto. Então, assim, ó, Uhum. uma coisa é você saber, eu vou precisar fazer rotulagem nutricional frontal. Outra coisa é você falar isso para o seu cliente, ele não querer fazer essa rotulagem porque ele acha que vai tirar público, que ele vai deixar de vender. E aí vocês já começarem a trabalhar no que precisa reformular, então, no produto dele, para que não tenha a rotulagem nutricional frontal, para que a lupa não seja necessária. Ou, de Ótimo. repente, quais análises ele vai precisar fazer para conseguir fazer a nova rotulagem nutricional? Porque ele Uhum. tem a informação de açúcares dele? Muito provavelmente não. E são Não. informações que serão obrigatórias. Então, o que ele vai fazer com essa informação? Ele vai fazer análise, ele vai esperar os fornecedores terem essa informação. Então, você precisa já ir fazendo esse trabalho, ver com ele a logística de embalagem. Então, fala, olha, até tal dia você Uhum. precisa ter as embalagens novas. Como está seu estoque? É o que você falou dos 2 asteriscos. Será que vale a pena a gente corrigir isso agora? É um erro muito grande que está colocando em risco a sua embalagem? Não é um erro muito grande, dá para deixar Isso. passar? Como que a gente vai fazer? Então, assim, ó, dá para amarrar esses clientes agora e fazer um trabalho de longo prazo, até 2022, a hora que isso realmente tem que estar pronto. Porque esse cara, ele Verdade. não pode chegar em você lá em julho de 2022 e falar: e aí, Aline, vamos mudar? Não vai dar tempo. Não vai dar Não, tempo. não é que não vai dar tempo de mudar o rótulo, não vai dar tempo se ele quiser fazer essas alterações que você fala, né? Tipo, se tiver que fazer análise ou se não quiser que a lupa vá para frente do rótulo, aí não vai dar tempo mesmo, ele não vai ter esse. E é bem verdade, isso eu não tinha me atentado nisso, porque hoje, quando eu faço tabela até desses pratos que eu tô fazendo e tudo mais, eu já falo para eles, assim, a gente já faz uma orientação, porque o cliente, quando ele desenvolve um produto, às vezes ele não pensa. Por exemplo, eu estou fazendo um prato que é um prato único, né? E aí você chega lá, bom, excede muito 500 calorias, mas tipo assim, às vezes 4 vezes quase mais. E aí eu falo para ele, olha, será que vai ser interessante? Pela legislação só pode o quê? Meia porção ou depois um quarto da porção. É interessante você vender um prato único onde a tabela diz que a pessoa deve comer um quarto daquilo ali, sendo que é um prato único bem servido, talvez para uma, no máximo 2 pessoas, e aí eu vou botar a informação de um quarto, ou talvez é interessante você rever a sua formulação, né? Talvez diminuir um pouco aí de gordura, diminuir um pouco de alguma coisa, ou diminuir até o tamanho aí da tua porção, em vez de fazer uma porção tão grande, né? Sim. Então, hoje a gente presta, eu falo, converso com eles, mas às vezes eles já vêm aí com essa formulação pronta. Então, de repente, pegar esses clientes que a gente já tem e orientar para a próxima. Ó, tá vendo? Esse teu produto aqui hoje, na nova legislação, a gente vai ter que colocar aqui, ó. Tem, enfim, não sei como é que vai ser a lupa ali, mas alto em gordura, ou, enfim. E aí, você vai querer isso no seu produto ou já vamos pensando nessa formulação para a próxima, né? Exatamente, já dá para ir amarrando agora. E precisa, Aline, falando assim especificadamente com você, mas de novo que serve para todo mundo,
ficar bem de olho, porque, gente, ó, é por isso que eu bato muito na tecla da legislação de nova formulação e nova receita. Ela passou meio desapercebida, não foi muito falada, eu fiz post aqui sobre isso e tal, mas eu acho que as pessoas pensam muito que, essa aí não é pra mim, não preciso prestar atenção e tal. Mas agora, gente, muita gente vai começar a reformular produto, viu? Justamente por causa da nova rotulagem nutricional. Então, fiquem muito atentos, né? E não é assim, não precisa ser uma reformulação. Eu tive um caso recente, inclusive foi o meu último cliente de 2020, que ele só estava trocando fornecedores. Ele não estava trocando receita, ele não estava trocando produto, ele não estava trocando a quantidade de nada, mas ele estava trocando fornecedores. Então, ele usava o ingrediente A da empresa X e ele passou a usar o mesmo ingrediente, só que da empresa Y. E aí ele veio até mim só para fazer tabela nutricional. E, gente, eu não faço só tabela nutricional, tá? Mas, como ele foi indicação de um outro cliente muito querido e não sei o que, eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer. Então, e aí fui conversar com ele para entender direitinho o que era. E aí ele falou que era essa questão de, tipo assim, eu preciso refazer uma tabela nutricional porque eu tô mudando ali o fornecedor. E aí eu falei pra ele, não, calma, tipo assim, a gente não pode só fazer tabela nutricional, porque eu mudar o fornecedor às vezes vai mudar, não vai mudar a sua lista de ingredientes, porque os ingredientes são os mesmos. Mas pode mudar seus alergênicos, pode mudar sua contaminação cruzada, pode mudar o contém, não contém glúten, pode mudar a lactose, vai mudar a sua tabela nutricional e você vai precisar falar sobre nova formulação. Porque se mudar a tabela nutricional, se mudar os alergênicos, se tiver essa mudança significativa, já precisa falar sobre nova formulação. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Na questão de alergênicos e tal, não mudou, mas a tabela nutricional dele mudou significativamente ali, né? Mais do que 20% em algumas questões. E aí eu falei para ele, e isso já te caracteriza como um produto que precisa escrever nova formulação ou nova receita na frente. E ele falou, mas eu não mudei a minha formulação. Eu falei, eu entendo, só que você mudou o ingrediente é o mesmo, mas o fornecedor é diferente, então a composição dele é diferente. Isso mudou a sua tabela nutricional e isso já te enquadra na legislação que precisa de nova formulação. Então precisa ficar bem atento, porque às vezes isso passa desapercebido, porque não foi muito falado, é uma legislação nova e a gente acaba esquecendo ela. Nossa, e se a gente não detém esse conhecimento, é o que vai acontecer, vai passar e vai passar batido. Você vai atender esse cliente, não, beleza, eu faço a tua tabela. Você vai ver que mudou, mas tipo, tá ok, vai colocar a nova tabela e essa legislação vai passar batida. É bem isso. Exato. E outra coisa é a interpretação da atualização da IN22, né, que confundiu muita gente, eu inclusive, que ficou parecendo que agora em produtos de origem animal a gente precisa falar o aditivo e o INS obrigatoriamente. Eu vi bastante gente falando disso. E não é, gente, não precisa. Nessa parte nada mudou. É INS ou o nome ou os dois. Segue o jogo igual. Ela tá perguntando qual é a legislação que você estava falando. Essa da formulação é a 67 que você falou? Eu acho que é a Instrução Normativa 67 de 2020. Acho que é a 67, né? Até eu vou anotar pra gente ler todas as suas legislações. Mas tem que estar em constante estudo, é bastante coisa. E essas sacadas aí é muito legal, não é nem para os dois lados também, até para você prospectar. Olha só o tanto de coisa que você passou para esse cliente, o tanto de propriedade que tu passou, sabe? Do que tipo, tá bom, só a tabela. No final das contas, se ele aceitou fazer tudo, até o valor que ia sair para fazer a tabela, tipo, não, já saiu outro valor, você já colocou um serviço a mais, porque você ia prestar você ia ter que fazer outros trabalhos no rótulo que não só a tabela nutricional, né? Exatamente. E aí é o que eu falei, aquele 500 que antes era caro já passa a ser, entendeu? Okay, às vezes até barato. Você começa a agregar valor, né? Você começa a mostrar para o cliente a necessidade que ele tem. Na verdade, você mostra, tipo, não é isso que você está pensando. Tem muito mais além disso. Então, não é só eu mudar a tua tabela. E aí, uma pessoa que chega, que fala com toda essa propriedade, que diz que está errado, que tem que colocar, que tem a legislação, tipo, como que o cliente não vai fechar e não vai fazer, sabe?
E eu tava até conversando com uma outra VR esses dias, que ela falou assim, Aline, eu tô tão feliz porque eu tô me sentindo tão segura em fazer rótulo, tipo assim, eu tô tão feliz, tipo assim, eu não tenho mais dificuldade. É lógico, é igual a gente falou, a gente sempre consulta as legislações, mas é mais pra ter Sim, respaldo e não porque tá perdida e não sabe o que fazer, e meu Deus. E ela falou, nossa, eu sim. cresci tanto, eu me sinto tão segura. E aí você passa essa segurança pro seu cliente. Ela falou assim, eu sinto que os meus clientes olham pra mim e falam, tá bom, ela vai resolver. Tipo assim, deixa com ela sabe o que ela tá fazendo, ela vai Aham. resolver meu problema. Eu acho que esse é o mais importante, né? Eu ouço muito isso. Às vezes a gente fica muito insegura. Ai, meu Deus, eu não sei. Ok, eu não sei, mas é você saber onde procurar, saber onde se respaldar, já é, tipo, mais da metade do caminho andado, né? Eu saber onde eu vou procurar. Às vezes a gente sabe até as legislações de cor já, a gente já decorou o número delas. A gente não sabe exatamente tudo que está escrito lá, porque é impossível, mas tu sabe, ah, eu vou achar naquela, então eu vou lá e Exato. pesquiso, sabe? Esse é o negócio, gente. Não se Esse é o preocupe negócio. em decorar a legislação. A gente tem Não, que não precisa. aprender os conceitos, aprender a ideia e saber onde olhar. É isso. Uhum, Com isso, a gente já faz rótulo direitinho. verdade. Aline, muito obrigada. Já te segurei aqui 1h10. Meu Deus, isso que eu Ah, falei que ia fazer imagina. a live em 1 hora. Mas muito, muito, muito obrigada por vir aqui compartilhar a sua experiência, as suas conquistas, os seus desafios e como você está se preparando para as atualizações. A gente vai ter muito trabalho. Se 2020 a rotulagem já cresceu, eu acho não, eu tenho certeza absoluta que Vai bombar. 2021 vai crescer muito mais, porque é isso, Vai. gente. Todo alimento precisa de um rótulo e todo rótulo vai precisar de atualização agora. Então, ó, Todo. só não vai nadar de braçada quem não quiser e quem não tiver preparado, né? Vai Então, ter muito trabalho. Eu também estou apostando nisso. é isso. Então, muito, Aline, muito, muito obrigada. Lembrando eu que hoje aqui. às 8 tem mais live. A gente vai falar sobre como valorizar esse trabalho de rotulagem e não sair cobrando 30, 50 reais por rótulo, gente, por Pelo amor de favor. Deus. Então, Aline, eu que quero te agradecer, viu? A oportunidade de estar sempre procurando a gente, trazendo para conversar. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. É um imagina. prazer estar aqui com você. E, gente, ó, o Instagram da Aline tá aqui. Aqui vocês veem o dela e o meu. Vão lá seguir ela também, porque ela já é dessas que eu sempre falo. Precisa estar no Instagram, gente. Vai criar conteúdo no Instagram, precisa estar lá. E ela tá, e ela aparece lá, e ela fala. Então sigam ela também, que tem bastante coisa para aprender por lá. Muito obrigada, tá, Aline? Beijão. Obrigada a todos Beijo, vocês. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo.